Vamos dar sequência à leitura do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, agora no capítulo de número 12. Vamos lá. Então, ele começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com um muro, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e saiu de viagem. Chegado o tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles do fruto da vinha. Eles, porém, apoderando-se dele, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Tornou a enviar-lhes outro servo. Eles o feriram na cabeça e o insultaram. Ainda enviou-lhes outro, e a este mataram. Ele enviou muitos outros, alguns dos quais feriram e outros mataram. Restava-lhe ainda o seu filho amado. Enviou também este por último, dizendo: terão respeito por ser meu filho. Os lavradores, porém, disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá, destruirá os lavradores e dará a vinha para outros. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então, procuravam prendê-lo, porque entendiam que contra eles proferira esta parábola. Mas temiam a multidão, de modo que, deixando-o, se foram. Mais tarde, enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar o tributo a César ou não? Devemos pagar ou não devemos pagar? Jesus, porém, conhecendo a hipocrisia deles, disse-lhe: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. Eles trouxeram a moeda e perguntou-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam: De César. Então Jesus lhe disse: Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E maravilhavam-se por causa dele. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher sem filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar filho. O terceiro, da mesma forma. Desposaram-lhe os 7, sem contudo deixarem descendência. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher, visto que os 7 a despojaram? Responderam-lhe Jesus: Errais vós em razão de não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus.
quando ressurgem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Serão como os anjos nos céus. Ora, quanto à ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Errais muito. Aproximou-se dele um dos mestres da lei, que o tinha ouvido discutir, e sabendo que eles haviam respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Respondeu o mestre da lei: Muito bem, mestre. E com verdade disseste que há só um Deus, e que não há um outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as tuas forças, e amar o próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele respondeu sabiamente, disse: Não estais longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava perguntar-lhe nada. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: Como dizem os mestres da lei que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, declarou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus pés inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, pode ser seu filho? A grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os mestres da lei, que gostam de andar com vestidos compridos, das saudações nas praças, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes receberão juízo muito mais severo. Estando Jesus assentado diante do gasofilácio, observava a maneira como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Chamando os discípulos, Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os outros ofertantes. Todos deram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. E essa foi a leitura do capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Até o próximo.